possível estar no CLT e iniciar na consultoria de alimentos? Nós vamos te responder isso hoje. Mas antes da gente iniciar, clica aqui no aviãozinho do Instagram ou copia o link do YouTube e do Facebook e compartilha essa live com algum amigo, algum conhecido que tu também gostaria que soubesse, né? Se é possível ou não estar no CLT e iniciar na consultoria de alimentos. Então, já compartilha que quanto mais pessoas a gente conseguir disseminar essa informação, melhor vai ser e mais a consultoria vai estar sendo disseminada por todos. E aí, gente, para a gente começar a falar sobre o nosso assunto, por que a gente trouxe esse como um dos últimos assuntos das nossas lives de aquecimento? Simplesmente porque tem muitos profissionais que nos seguem, muitos profissionais que já estão inscritos na jornada, que trabalham CLT, que trabalham o dia inteiro, saem de manhã, às vezes de madrugada, trabalham o dia inteiro dentro de uma indústria, dentro de um comércio, às vezes, muitas vezes, nem é na área de alimentação, porque precisam pagar suas contas, precisam desse dinheiro, mas esses mesmos profissionais querem migrar para a consultoria. Esses profissionais, eles têm interesse na consultoria. E existe muito essa dúvida, será que eu consigo, mesmo trabalhando, iniciar na consultoria? E se sim, o que é preciso para fazer isso? Então, essa live de hoje, a gente vai trazer tudo isso. Se é possível, mesmo estando na CLT, independente de qual trabalho tu está hoje, e se sim, quais são os pontos importantes que a gente tem que fazer, tem que executar para a gente começar a iniciar na consultoria, mesmo trabalhando CLT. E uma lembrança bem importante, tem dúvida? Manda no chat para a gente. No Insta, no YouTube, no Face, que no final da live a gente sempre responde todas as dúvidas de vocês, ou a maioria, né? Tudo que a gente consegue, na verdade. Então vão colocando aqui que a gente responde no final. Bom, o fato é que sim, é possível tu iniciar na consultoria de alimentos, mesmo ainda estando no CLT. É possível. Agora, é importante que a gente deixe bem claro aqui que é o seguinte: se realmente tu deseja faturar mais de 10 mil reais com a consultoria, deseja fazer da consultoria o teu principal ganha-pão, a tua fonte de renda, ter o teu reconhecimento profissional com a consultoria de alimentos, não vai ser fazendo extras depois do teu trabalho de CLT que tu vai conseguir. Aqui o que a gente está te falando é que é possível iniciar, mas se tu quer realmente ter sucesso na consultoria, tu precisa te manter fazendo exclusivamente a consultoria e fazer essa migração aos poucos. Isso é importante, tá? Porque a gente nem precisa te dizer, né, o que é mais vantajoso, continuar no CLT ou ir para a consultoria. Em todas as outras lives que nós fizemos durante essa semana e a semana anterior, para o aquecimento da nossa jornada, já ficou mais do que provado. Se alguém não assistiu, inclusive alguma das lives que nós fizemos, elas ainda estão gravadas há pouco tempo. Então, corre lá e assiste, porque a gente provou, por A mais B, na conta, na matemática, que sim, a consultoria é muito mais vantajoso do que qualquer outra área de atuação. É, com certeza. Mas claro, gente, que a gente não pode ser hipócrita de chegar aqui e dizer para vocês, larguem o emprego, abandonem a CLT e venham para a consultoria. Não, não dá para ser assim. Porque todo mundo, nós, vocês, todo mundo tem contas para pagar. Todo mundo precisa do dinheiro lá no final do mês. Então, não dá para a gente se jogar lá louca, mudar totalmente. Olha, a partir de amanhã eu vou sair do meu trabalho, vou pedir demissão, vou ir para a consultoria, porque as gurias falaram que lá na consultoria é melhor. Não, não é assim. Precisa existir uma migração, como toda profissão. Quando a gente vai mudar de uma profissão para outra, precisa ter uma migração. Ninguém sai assim. Precisa ter uma estratégia, um planejamento. E na consultoria é a mesma forma. Então, hoje a gente vai falar com vocês, vai dar algumas dicas de como fazer essa migração, já que a Caterine comentou que sim, que é possível. Então, como fazer essa migração? Como fazer para que a consultoria ela vá aos poucos tomando conta da nossa vida, até que vai chegar aquele momento que a gente vai dizer assim, deu, não quero mais, agora eu vou me dedicar 100% para a consultoria. Então, é importante falar isso, porque senão as pessoas saem e dizem assim, mas as gurias disseram para eu largar a CLT e ir para a consultoria. Não, a gente tem que ter responsabilidade e estratégia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, gente. Nem façam isso, né? Pelo amor de Deus. Mas antes de a gente continuar, tem alguém aqui nos assistindo que trabalha hoje no CLT e que quer fazer essa migração? Coloquem pra gente aqui no chat do Instagram, do YouTube, do Facebook. Coloquem pra gente saber quem é que está na CLT hoje em dia.
E, inclusive, né, se tu está na CLT e tu já está com a visão, com a estratégia de consultoria de alimentos, até mesmo dentro da tua empresa, tu pode começar a prospectar. Tu pode começar a fazer networkings. Como assim, gurias? Bom, uma aluna nossa, por exemplo, que trabalha como CLT, que trabalha dentro de uma empresa, ela fez contato com um fornecedor para essa empresa e com esse fornecedor da empresa que ela trabalha, ela já apresentou o trabalho dela, falou que ela poderia ajudar ele através de vários serviços. Se eu não me engano, um deles era a tabela nutricional, porque ela recebia, né, os produtos dessa empresa e verificou que o rótulo não tinha tabela nutricional. Ou seja, na própria empresa, no próprio trabalho onde vocês estão, vocês já podem começar a fazer um networking, começar a entender esse mundo. Mas, se vocês não conhecerem as estratégias que a gente vai falar na jornada, vai ficar difícil tu saber de que forma tu pode começar a abordar isso tudo. Olha, legal. O pessoal no YouTube está falando aqui, ó. A Carol disse que está migrando, a Lara disse que trabalha em uma empresa e presta serviço por fora. Então, é isso mesmo, tá, gente? Para a gente iniciar na consultoria de alimentos, a gente vai colocando um pezinho de cada vez. Quando a gente tem um emprego, quando a gente já está recebendo nesse emprego e principalmente quando a gente precisa desse dinheiro. Que cada um tem a sua realidade. Tem gente que não precisa do dinheiro, porque tem condições. Tem outras pessoas que sim, que precisam do dinheiro. Então, um pezinho de cada vez para migrar na consultoria. E aí, aos poucos, a consultoria vai dando certo. Essa nossa aluna, por exemplo, que a Caterine deu exemplo, ela aos poucos, ela está indo, fazendo parcerias, fazendo networking, prospectando, e ela está vendo que está dando certo. E ela ainda disse para nós, meu Deus, dá certo mesmo. Claro que dá, claro que dá. E logo, logo ela vai sair da CLT, é um dos maiores sonhos que ela tem. Mas ela não fez isso, ela louca. Não, ela está com todas as estratégias, ela executa isso que a gente vai falar para vocês. E é assim, é aos poucos que a gente vai migrando, porque vai dar certo, vocês vão ver. Exatamente, gente. Bom, e aí então, né, quando a gente entende as novas possibilidades que existem fora da nossa visão fechadinha ali dentro do nosso trabalho de CLT, a gente começa a ter uma nova perspectiva de vida. E isso vai acontecer com vocês, principalmente depois que vocês assistirem a primeira aula da nossa jornada, que vai ser liberada na segunda. A cabeça de vocês vai assim, vai explodir, vocês vão pensar como que eu nunca tinha pensado nisso antes. E aí, em vez de ficar focado ali num trabalho, trabalhando das 8 às 18, às vezes muito mais, né? Ganhando um salário muito pequeno, vocês já vão querer começar para ontem a entender essas estratégias e fazer essa migração. Mas calmem, tudo tem um passo por vez. A gente não coloca a carreta na frente dos bois. Não, a gente primeiro entende para conseguir ter essa segurança, para conseguir largar o CLT de maneira adequada, tá? Então é importante que vocês vejam e que entendam que tudo isso é uma gama de oportunidades que vocês vão começar a aproveitar sabendo as estratégias certas, porque não adianta só tu saber, por exemplo, o serviço. Daqui a pouco o que tu faz na empresa que tu está hoje, CLT, é um controle de qualidade, por exemplo, boas práticas, e tu vai querer trabalhar na consultoria com boas práticas. Não é o suficiente. Não é, tá? Porque saber boas práticas é uma coisa, parte técnica, saber vender e entregar o resultado é outra. Dentro dessas duas coisas tem uma distância absurda, e essa estratégia que a gente vai te ensinar. E, inclusive, nós falamos em uma das lives dessa semana, uma das últimas lives de aquecimento, que muitos profissionais não decolam na consultoria por causa disso, porque foca apenas na parte técnica e esquece toda a estratégia por trás. A maioria dos profissionais que a gente conhece que não andam, que tu vê que rema, fazem milhares de coisas, não dão certo, é porque o foco é na parte técnica. Então, assistam as nossas últimas lives de aquecimento, elas vão ficar ao ar até agora, final de semana, depois a gente vai tirar do ar as lives de aquecimento, que estão incríveis e vão te ajudar a ter uma visão melhor na segunda-feira, quando começa a jornada. Bom, mas a primeira coisa que a gente tem que falar, antes de falar das estratégias, é que, como toda profissão, toda coisa nova que a gente vai fazer, vai ter um pouquinho de desconforto. A gente vai precisar abrir mão de alguns momentos, a gente vai precisar abrir mão da nossa zona de conforto, porque se eu trabalho CLT o dia inteiro e eu quero migrar para a consultoria, eu vou estar adicionando a consultoria, algumas etapas da consultoria no meu dia a dia, que já é puxado. Mas é importante que vocês entendam que é só um período. Vai ser puxado, vai ser fora da tua zona de conforto, mas só por um período.
porque senão vocês fazem uma semana, isso que a gente falou para vocês, e pensar, mas é muito cansativo. Não vai ser sempre assim. É só um período, até começar a dar certo a consultoria de alimentos, até vocês entenderem o quanto ela é rentável, né? O quanto ela é lucrativa, e vocês saírem da CLT. Mas é importante entender, sair da nossa zona de conforto nesse início é inevitável, inevitável. Aí sim a gente começa a falar das estratégias e como executar essas estratégias. E essa saída da zona de conforto, o que vai acontecer? Vocês vão querer simplesmente dizer para vocês mesmos que está muito difícil, está muito puxado e se acomodar, como muitos fazem. Só que o que nesse momento vocês precisam pensar? Qual é o medo maior? O medo maior é passar por 1, 2 meses de trabalho sem conseguir descansar muito, porque tem que trabalhar CLT e ainda trabalhar com consultoria. Esse é um dos medos. Ou o medo maior é ter a tua vida inteira dentro de um trabalho, sem se sentir realizada, sem se sentir realizado, sem ganhar o suficiente para conseguir viajar, pagar as contas direito na tua família, ter o dinheiro que tu sempre quis para fazer o que tu quiser. Qual desses 2 medos vai ser maior para ti? Se o teu medo maior é te manter numa posição na tua vida que tu não está gostando, que tu quer algo maior, bom, aí tu vai conseguir enfrentar as horas de trabalho, tu vai conseguir enfrentar esses meses que tu vai sair da zona de conforto. Agora, se não, se tu é uma pessoa que te contenta em estar onde tu está, dificilmente tu vai conseguir suportar esse período aí desconfortável que vai ser. Então, é importante ter essa visão, esse propósito muito forte, muito bem definido para tu conseguir fazer essa migração. Isso aí. Bom, primeira dica, então, para quem quer migrar da CLT para a consultoria. Primeira dica muito básica, muito simples, mas que poucas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas. Quando a gente faz mentoria com os nossos alunos que querem migrar, a gente pergunta isso. Ah, mas eu não tinha pensado nisso. Porque são pontos tão básicos que a gente não se dá por conta. E a primeira dica, anota aí, quem quer migrar, eu vi que a Carol colocou, tem várias pessoas, Josi, várias pessoas aqui colocando, anotem aí. Primeira dica, organizar os horários de folga para se dedicar para isso. Sim, lembra que a gente falou que vai precisar sair da zona de conforto, que no início a gente vai precisar se dedicar um pouquinho mais? Isso engloba os nossos horários de folga. Porque se eu trabalho o dia inteiro, nos meus horários de folga, eu tenho que aproveitar para realizar as atividades da consultoria. Não precisa ser todas as tuas folgas, todos os teus dias de folga, mas se tu tem 2 dias de folga por mês, pelo menos um tem que ser voltado para a consultoria. Se tu tem 4 dias de folga no mês, a metade, pelo menos, tem que ser voltado para a consultoria, para atividades da consultoria. E aí a gente tem uma aluna, a Charlize, queridona, a gente estava falando no plantão de dúvidas com ela esses dias, e ela comentou que ela teve folga no último sábado, e o marido dela, olha só, ela tem marido, tem casa, tem filho, trabalha o dia inteiro, tá? Então chega de desculpa. Aí o marido dela saiu com o filho deles no sábado para que ela conseguisse focar na consultoria, para ela dar uma estudada, para ela prospectar, para ela fazer as atividades da consultoria. Então, no sábado, que é o dia de folga dela, que ela poderia estar curtindo com a família naquele momento, ela decidiu, ela escolheu se dedicar para a consultoria. Por quê? Porque ela está migrando e ela sabe que essa dedicação vai ser só por esse período, vai ser só nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Organizar a tua agenda nos dias de folga vai fazer muita diferença. E organizar também os horários que tu não está trabalhando no CLT. Por exemplo, a gente tem alunas que trabalham do período da tarde até a madrugada, ou seja, se organizam para fazer todas as atividades da consultoria no período da manhã. Ou então, a gente tem alunos que trabalham só no período da tarde, fazem a consultoria de manhã, tem outros que trabalham só em turno de madrugada, fazem a consultoria durante o dia. Ah, mas é muito cansativo. Mas o cansaço, ele tem que ser menor, né? Esse cansaço não pode representar mais do que a tua vontade de ter algo melhor na tua vida. Então, organiza para que tu consiga, nos horários que tu não está no trabalho, também te dedicar. E não só nos dias de folga em si. Mesmo que tu faça poucas atividades naquele horário, não tem problema. Se tu fizer uma atividade, é melhor do que não fazer nenhuma. O feito é melhor do que não feito, né? E melhor do que perfeito também.
Então, é melhor que tu faça do que não fazer nada. E para isso, precisa ter uma organização, que já é a nossa dica 2. Isso aí é bem importante. Quando a gente fala em organização, um detalhe: anotar a organização. Seja anotar na tua agenda do Google ou seja anotar na tua agenda escrita à mão, não interessa. Tem que estar na tua agenda. Tem que estar lá escrito: quarta-feira, das 8 ao meio-dia, eu vou me dedicar à consultoria. Tem que estar lá escrito. Tua agenda tem que ser para isso, teu telefone tem que estar desligado. É foco. Organização é foco. Por quê? Se eu não coloco na minha agenda, provavelmente eu vá esquecer, não vá fazer, centenas de outras coisas vão me distrair e eu acabo não executando, tá? Então, organizar os dias de folga, primeira dica. Segunda dica, organizar a tua agenda por semana. E a terceira dica é anotar tudo isso, organizar num calendário tudo isso, tudo que vai ser feito. Seja prospecção, seja estudar, seja assistir uma live, o que for. Tudo isso é uma migração que tu vai estar fazendo. Exato. Tem uma pergunta aqui, no final nós vamos responder, tá? Só para avisar para vocês, no final nós vamos responder todas as dúvidas que mandarem. Podem ir mandando no Insta e também no YouTube e no Face. Bom, a próxima dica é o seguinte: comece com atividades que tu mais gosta e tem mais afinidade, ou seja, que sejam coisas mais fáceis de serem feitas, que tu consiga fazer com uma agilidade maior, ou que tu tenha visto, se tu ainda não viu nada disso, trabalha em outra área, algo que tu tenha visto na faculdade e que tu lembra que tu gosta, que é algo que te chama atenção, que te interessa. Por quê, gente? Porque tem que ser simples de executar no início. Como tu não vai ter muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação para a consultoria, tu precisa encaixar nos teus horários de folga, de intervalo, final de semana, à noite. E aí, para encaixar, precisam ser atividades mais simples. Se for uma atividade, tu começar com algo muito complexo, talvez tu não consiga executar e te frustre, e isso te barre de ir adiante na consultoria. Então, essa é uma super dica. Escolhe serviços simples e que tu goste de fazer. É importante gostar. Porque tu imagina tu tá cansada depois de trabalhar 8 horas no CLT, chegar em casa e ainda ter que fazer algo que tu não gosta? É bem provável que isso não vai dar certo, gente. Não vai dar mesmo. Porque já gostando é difícil, tu imagina não gostando, né? Então tem que gostar. E aí vocês podem estar se perguntando: mas gurias, como é que eu vou saber o que eu gosto? Como é que eu vou saber? Eu nunca fiz, nunca vi sobre isso, tô vendo isso agora. Por isso, a nossa próxima dica: participa de cursos, de eventos, de coisas que acontecem sobre a consultoria. A jornada é um exemplo desse, é um evento gratuito só sobre consultoria de alimentos. Os aquecimentos, as lives que a gente fez, é um evento, né? São lives que a gente organiza, que a gente estrutura, gratuito para ajudar vocês sobre a consultoria. Então, comecem a participar de tudo que vocês podem. Não só online, mas daqui a um pouco tem alguma coisa na cidade, vocês têm um tempinho, conseguem ir. Comecem a participar de tudo que envolve a consultoria, tudo que vocês puderem que envolve a consultoria. Porque é aí que tu vai entender quais são as oportunidades, quais os serviços existem, quais serviços tu já sabe, tu nem sabia que tu sabia. Tu já sabe fazer, mas tu nem sabia que isso poderia ser uma consultoria. É através desses eventos que tu vai entender tudo isso. E eu aposto que quem participou das nossas 8 lives da semana passada até aqui, com certeza aprendeu alguma coisa nova, algum serviço novo. Na nossa live de ontem, quantas oportunidades a gente falou só na live de ontem, dentro de um negócio de alimentação. E aí vocês vão começar a pensar: opa, peraí, é um serviço bacana, eu já conheço alguma coisa nesse sentido, pode ser isso, eu vou iniciar com esse serviço. Só que só fazendo networking, participando de eventos, é que tu vai descobrir, participando de cursos, eventos, enfim. Tá? Então, é uma dica muito valiosa. Não fica só no teu casulo, porque tu já passa 8, 12 horas por dia dentro dessa empresa que tu tá. Se tu não sair disso, se tu não te conectar com pessoas da consultoria, vai ser mais difícil ainda. Exato. Vai se tornar mais complexo, né? E tem outra coisa, né? Que quando tu tá fazendo algo fora da zona de conforto, fora do que é comum e normal, as pessoas à tua volta começam a te dizer: tu é louca, tu é louco, para que tu tá fazendo isso? Tu já tem um trabalho, tu já tem algo para fazer, tu já tá ganhando dinheiro, tá se sustentando, tá sobrevivendo, para que tu quer fazer isso? As pessoas vão falar, porque elas não entendem o teu sonho.
Só quem entende o próprio sonho é a própria pessoa. Não existe como outra pessoa te entender. E aí, a tua motivação para fazer isso acontecer vai indo lá embaixo. E por isso é importante estar perto de pessoas que estão fazendo, estão trilhando o mesmo caminho. Hoje mesmo, conversando com uma aluna nossa, ela comentou, ela falou exatamente assim, com essas palavras: o que é mais valioso é eu estar junto com vocês numa comunidade, dentro da nossa comunidade, porque quando eu vejo que o pessoal está lá buscando cliente e eu estou aqui e estou com medo de ir atrás, eu me motivo. Ou seja, tem pessoas junto, indo para o mesmo caminho. Isso faz toda a diferença. Nesse momento que vai ser difícil, é importante que tu tenha pessoas contigo que te deem esse apoio. E o apoio não vai vir de casa. E ela falou, eu não tenho apoio em casa, ninguém me ajuda na consultoria. E eu preciso de vocês, estar perto de vocês para fazer isso acontecer e não me desmotivar. Então, isso é importante, já estejam atentos, um olhar atento em relação a isso. Não é para o mal, as pessoas vão te falar isso para o bem, querendo o teu bem, para que tu descanse, para que tu consiga sair, mas elas não vão entender que isso é só um período para que tu conquiste algo muito maior depois. É verdade, gente. A maioria das pessoas que estão do nosso lado não vão entender a consultoria. Vão achar que é uma loucura. Vão achar, meu Deus, trocar o certo pelo duvidoso. E isso faz parte. Aconteceu com a gente, acontece com os nossos alunos. Então, quanto mais tu participar de eventos, de cursos e de comunidade com a consultoria, mais forte tu vai estar em relação a isso, tá? Bom, outra coisa importante, isso a gente faz até hoje, eu e a Caterine, um caminho sem volta na vida da pessoa. Depois que tu entra na consultoria, que tu começa a ouvir os nossos alunos que falam, a Gléia esses dias estava comentando, é um caminho sem volta. Agora eu vou num lugar, é um caminho sem volta. Que é o seguinte, é uma dica preciosa. Quando vocês forem em algum estabelecimento, por exemplo, num supermercado, num empório, enfim, um lugar que tenha produtos expostos na gôndola, dá uma olhada no rótulo daquele produto, vê se o rótulo não tem que adequar, vê se não precisa fazer algum ajuste, uma melhoria, se a tabela está certa. Se precisar, contata essas empresas. Em 90% dos rótulos que estão nos mercados, até mais, eles têm um telefone, têm um site, têm algum contato. Então, se tu viu que o rótulo daqui a um pouco não está adequado, liga para essas empresas, não é falar, olha, teu rótulo está errado, eu vi no mercado. Mas, olha, eu sou consultora de alimentos, adoro o teu produto, comprei lá no lugar tal, adorei, e verifiquei que o teu produto está com alguns errinhos que a gente poderia ajustar, sabe? Então, contatar essas empresas. Até hoje a gente vai nos mercados e vê esses erros. Óbvio que atualmente a gente não liga para as empresas mais, né? Porque a gente não consegue mais atender demandas de consultoria, assim, muita coisa. Mas no início a gente fazia muito isso. Muito. Viu um rótulo errado, ligava para a empresa e a maioria fechava. E é muito bom, muito bom. Inclusive, no final do ano passado, a gente fez uma oficina de prospecção e abordagem com os nossos alunos, uma oficina prática, e a gente fez exatamente isso. A gente foi no mercado, vimos um produto, era um bolo, se dizia assim, bolo fitness, bolo de aveia com banana. E aí, o bolo fitness não tinha nenhuma informação, a gente entrou em contato pelo WhatsApp com essa pessoa para realmente demonstrar de forma prática para os nossos alunos como que se fazia essa abordagem pelo WhatsApp por um rótulo que a gente viu no supermercado. E deu certo, a pessoa fechou a consultoria para elaborar a tabela nutricional e rotulagem. Então, sabendo a estratégia certa para fazer essa abordagem de forma online pelo WhatsApp, tu não precisa ir até o local, tu consegue muito bem vender essa consultoria, executar ela no teu horário de folga, no teu horário que tu não estiver trabalhando, ou até mesmo no intervalo. Leva o computador para o trabalho, no intervalo vai lá e faz a tabela, faz o rótulo desse produto. É super possível e tu não vai precisar expor de muito tempo para fazer esse tipo de trabalho. Então, já é um ponto muito importante que tem que anotar aí. Que não tá anotando, anota. Isso aí. Bom, vão perguntando, tá, gente? Tem várias perguntas aqui no YouTube, depois no finalzinho a gente vai responder, tá? Outro item muito importante, outra dica muito importante é buscar empresas no iFood ou em alguma plataforma de delivery. Tem muita empresa ali. Dá uma olhadinha no teu delivery, por exemplo. Esses dias a gente fez o teste. Selecionamos pizzarias. Tinha centenas de pizzarias só na cidade onde eu moro. Então, toda cidade que tem iFood, tem alguma plataforma aí de delivery, tem muitos negócios ali.
Através dali, tu pode prospectar os teus clientes. Tu pode estar lá no teu intervalo do almoço, olhando o iFood, olhando essa plataforma e verificando, eu vou ligar para essa empresa. No meu dia de folga, aquele dia que eu defini que eu vou focar na consultoria, eu vou visitar esse restaurante, essa pizzaria, essa hamburgueria. É isso que a gente faz para se organizar e para começar a prospectar. A gente começa a entender quem são os estabelecimentos que estão ali perto de nós. E o iFood ou alguma plataforma nos ajuda muito a achar essas empresas. Porque às vezes a gente não sabe nem para onde ir. E quando tem essas plataformas, elas ajudam demais, demais. Imagina que na palma das nossas mãos, basta tu pegar o celular, de onde tu estiver, tu consegue buscar novos clientes. Gente, quem ainda não faz isso, já é para começar a fazer já, quem quer começar com a consultoria. Começar a fazer já, tá? Isso é muito importante. E outra dica importante é o seguinte, tu vai falar com esse potencial cliente, ele vai querer saber quem tu é. E aí, quem que é essa pessoa que está entrando em contato? Cadê a rede social dessa pessoa? Ela existe? Não existe? Então, a próxima dica é tenha redes sociais profissionais e coloque ali o serviço, o trabalho que tu executa. Porque quando tu for falar com essas pessoas, e é assim, todo mundo faz isso, a gente vai buscar um serviço ou alguém nos oferece um serviço, o que a gente faz? A gente vai no Instagram, vai no Google, vai no Facebook procurar saber quem é essa pessoa. Da onde ela surgiu, qual é o histórico dela. Então, ter redes sociais é muito importante, para que logo nesse início, mesmo que tu ainda não tenha nenhum cliente, mesmo que tu ainda esteja em CLT, tu consiga divulgar o teu trabalho de uma maneira que qualquer pessoa possa conhecer. Isso é essencial, gente. E é outra coisa que tu faz no teu tempo livre. Tu não fica no Instagram no teu tempo livre, olhando os conteúdos que tem ali? Provavelmente fica. Então, agora tu fica também mais utilizando para a tua consultoria. Isso aí. Quem não pode ter rede social porque o trabalho não permite, porque não pode, gurias, eu trabalho em tal lugar e lá é proibido. Não tem problema. Agora, quem pode, tenha. Faça uma coisa simples. Não precisa fazer nada maravilhoso, nada perfeito. Com o tempo vai melhorando. Quando a gente criou as nossas redes sociais da nossa empresa, nossa, gente, era um horror. A gente mesmo que fazia. Era um horror, mas era o nosso melhor naquele momento. E nós nunca deixamos de fazer por causa disso. Porque não tinha uma arte bonita, porque não tinha alguém para fazer para nós. Jamais. A gente fazia o nosso melhor do jeito que dava. Com o tempo, o dinheiro foi entrando, as coisas foram melhorando e a gente começou a investir nisso. Então, é assim que se começa. Não adianta querer iniciar na consultoria depois que tu pedir demissão, depois que tiver tudo perfeito, depois que tiver tudo acontecendo. Não. As coisas elas não vão acontecer se não tiver essa migração, se não tiver essas estratégias acontecendo aos poucos. E é isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas esperam estar prontas, tudo perfeito para iniciar. Tudo perfeito e pronto nunca vai estar. Nunca. A hora de iniciar é agora. Já te organiza, aproveita o final de semana, sábado e domingo, organiza a tua agenda. O que eu posso fazer das dicas que as gurias me deram na semana que vem? Eu vou ter uma folga na semana que vem. Bom, então o que eu vou fazer? Vou assistir a jornada, que tem que estar aí na agenda já, vou assistir a jornada das gurias, que começa a segunda. No meu horário de folga, vou dar uma procurada no iFood, o que tem aqui na minha região, eu vou fazer tal coisa. Então, já começam a se planejar, porque é agora. Não esperem que tá tudo perfeito, não esperem as contas melhorar, porque vai se tornar um bolo de neve. As contas nunca vão melhorar, tu vai estar sempre nessa situação, e daí tu nunca vai conseguir realmente iniciar na consultoria. Tá? Então, essas dicas, elas para ajudar vocês, elas vieram para ajudar vocês a migrar realmente, porque vocês merecem, gente, muito mais do que estar lá ralando 12 horas numa CLT, 8 horas numa CLT, exaustas, muito mais que isso. Exaustos também, né? Porque tem muito homem aqui nos ouvindo. Força do hábito. E uma dica extra é o seguinte, uma dica extra super importante. Fale para todos os teus familiares, amigos e conhecidos que tu trabalha com a consultoria. Por quê, gente? Todo mundo conhece algum negócio de alimentação. Todo mundo conhece alguém que tem um restaurante, que tem uma padaria, ou conhece uma pessoa que faz bolo por encomenda, ou um salgadinho por encomenda, ou conhece alguém que conhece outra pessoa que tem um negócio de alimentação. Ou seja, todo mundo precisa saber o que tu está fazendo.
porque é assim que começam as conexões, é assim que começa a surgir indicação. E a gente falou na live também, uma outra live que a gente falou sobre parcerias e networking, é aí que começa, os clientes começam a chegar até ti. E aí tu não precisa ir atrás deles. E neste momento que tu está iniciando, fazendo essa migração do CLT para consultoria, é essencial. Porque se tu não tiver também clientes chegando, vai demorar mais ainda para tu ter cliente suficiente para conseguir te desligar do CLT.